passei um estresse ontem, eu perdi 5 anos de expectativa de 5 anos. Ô, Vasco, olha o que você tá fazendo. Lá na conta. Na verdade, Vasco não. Ô, Ferres, olha o que vocês estão fazendo. Lá na conta de Deus falou assim: Pedrosa, você tem 90 anos. Agora eu tenho 85. Por causa do jogo de ontem. Olha aqui, Pedrosa. Vamos lá. Eu queria que você falasse de campo e bola, mas não dá. Não tem como. Por quê? Primeiro que não tinha campo. Esse é o primeiro ponto. Pra eu falar de campo e bola, tem que ter campo. Tem que ter uma grama decente. Esse é o mais importante. Assim, um jogo de profissionais, onde a bola não rola, ela quica, é complicado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, não tem como eu falar aqui que o Vasco fez boa, média. O Vasco jogou mal, muito mal. Foi uma péssima partida do Vasco. Isso tem que ser deixado claro, tá? E é o time reserva. Isso também tem que ser deixado claro. O Vasco entrou com o time reserva em campo. E assim como entrou com o time reserva, na partida contra o Madureira, e a gente falou, o time foi muito mal. O primeiro tempo do Vasco contra o Madureira foi vergonhoso. A equipe reserva do Vasco da Gama é de um nível muito baixo. Aí depois entraram os titulares, o Vasco começou a melhorar. Ontem não deu certo, porque, repito, não tem como eu analisar esse jogo sem falar da arbitragem do Campeonato Carioca. Me desculpa, gente. O Rossi tomou uma entrada violenta do Caio Tenório com 20 e poucos minutos de jogo, onde o Caio Tenório já tinha amarelo e deveria ter sido expulso. Ele deveria ter sido expulso direto. Não dar o amarelo é pior ainda. Então é uma vergonha o que aconteceu ontem. Aí depois o Rossi, o mesmo Rossi, que apanhou demais ontem, tomou uma tesoura onde nem falta o juiz conseguiu dar também. E era cartão amarelo direto, cartão vermelho direto. O Paê depois entra no segundo tempo. E aí, Ramon Dias, só vou te criticar por isso, tá? Você não deveria ter colocado o Paê em campo nunca. Ontem não tinha que ter nenhum jogador do time titular em campo. Eu fico com pena dos reservas jogarem nesse campo. Imagina arriscar o Paê com o jogo contra o Flamengo no domingo. Um completo absurdo. Se o Vasco fizesse 10 gols, não valeria o risco. Aí o Paê ontem novamente tomou uma solada, onde ele novamente foi violentado por conta dos jogadores do Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu jogou demais. Não jogou demais. O Nova Iguaçu fez um gol numa saída de bola. O segundo gol do Nova Iguaçu é um gol muito bem construído. Mas o Nova Iguaçu, naquela altura do jogo, tinha que estar com 3 expulsos. 3. O jogo de ontem foi num gramado horrível. O Vasco entrou com o time em reserva. O Vasco foi violentado dentro de campo. Agressões físicas. O Nova Iguaçu desceu a lenha no Vasco da Gama. E aí eu não vou nem discutir se o time é organizado ou não. Não vou entrar nesse âmbito. Mas desceu a lenha no time do Vasco da Gama e o Vasco foi claramente prejudicado pela arbitragem. Dito tudo isso, jogou muito mal. Aqui nesse programa que se teve um time no ano passado que foi extremamente prejudicado pela arbitragem, com lances como esse, em que você poderia ter um vermelho e não teve, poderia ter um pênalti e não teve um pênalti que não era, foi o Vasco da Gama. E mais uma vez o Vasco inicia 2024 com 2 jogos consecutivos com erros gritantes. E aí, Veni, a gente vê que com o VAR, no ano passado, a gente viu esses erros, e sem o VAR, a gente vê erros primários, que é um erro de uma entrada de solada, que até na pelada que vocês jogam na quinta-feira, o cara fica 5 minutos fora pra pensar, né? Ou então a galera vem, caraca, mano, pega leve aí. Ou então a pancada come de vez, né? Tem isso. Imagina num jogo profissional 2 soladas, porque na outra foi no Zé Gabriel, no outro jogo, sim, e nesse jogo foi em cima do Rossi. Fernanda, aí eu começo a duvidar porque parece que o árbitro, ou a equipe de arbitragem entrou para prejudicar o Vasco. Porque cara, não faz, olha só, não foi um lance só. Dele. Não foi um lance só. O lance do Rossi, do Caio Tenório, aquele lance ali para mim é um absurdo. Porque ele já tinha amarelo. Se ele não quisesse dar vermelho direto, era só dar um amarelo e automaticamente um vermelho. Mas foram vários lances. Então, gente, isso aí foi um absurdo. O que aconteceu é para o torcedor vascaíno, para a diretoria vascaína, para os jogadores vascaínos ficarem revoltados. Porque internamente no Vasco da Gama, todos encaram que ontem a partida tecnicamente do Vasco da Gama foi muito abaixo do esperado. Tem gente com vergonha dentro do Vasco da Gama por ter perdido dessa forma para o Nova Iguaçu. Só que a gente não pode deixar de pontuar esse tipo de situação, porque isso muda o jogo. Se o Caio Tenório tivesse sido expulso com 23 minutos do Vasco, você acha que o Vasco ia perder para o Nova Iguaçu com um a mais? Mas lesão, o jogador, o profissional do Vasco, putz, esse campo não tá legal. Ele vem de um clima horrível no Vasco, de perder por lesão numa entrada, por lesão, por uma questão de já ter perdido um jogador no início, como o Pedrosa falou, dobra a exigência física do Paulinho Paula, que ele teve que se desdobrar mais ainda, e aí você perde uma lesão que, sem brincadeira, se vocês já vivem em clube,
vira um clima de velório mesmo, porque é muito triste o colega ficar 10 meses afastado, um cara tão importante. Então os caras já estão todos chacoalhados emocionalmente. Aí entra nessa condição de gramado. Aí já entra o Rossi, uma entrada dessa. Você não tem um vermelho. O que você pensa como jogador? Esse árbitro não está controlando essa partida. Aí vem o Nova Iguaçu, desce lenha, desce lenha. E a gente não está entrando em questão aqui que a culpa é do Nova Iguaçu. Não. A culpa é da arbitragem. Perfeito. Porque se o árbitro controla o jogo, o garoto que é novo se segura. Ele pensa, cara, já tô vermelho, já tá vermelho ali, já tem um amarelado, eu vou segurar minha besteira aqui. Isso é natural. Para isso serve o árbitro, para controlar as ações e talvez até emoções da partida. E tem outro ponto. Eu vi muita gente assim, por que o Vasco não bateu também? O Vasco vai jogar contra o Flamengo. Gente, se algum jogador é expulso, sabe o que acontece? Ele fica fora do jogo contra o Flamengo. Então não tinha como o jogador do Vasco bater no Nova Iguaçu. Sabe por que ia acontecer? Quando reclamaram, o Léo tomou cartão amarelo por reclamação, o Paê tomou cartão amarelo por reclamação. Então, se fosse ali mais uma entrada, o Rossi fosse peitar o jogador, sabe o que ia acontecer? O Rossi estava fora do jogo contra o Flamengo. Pedroso, eu vou além, mesmo se você não tivesse mais jogo na temporada, se esse fosse o último jogo da temporada, não faz sentido você bater num companheiro de trabalho, de profissão, gente. Não tem sentido. E aí a torcida do Vasco, tem que reforçar. Poxa, gente, não foi o jogo de ontem. O Vasco tem que reforçar desde o início da temporada. O Vasco não tem ponta esquerda, o Vasco não tem primeiro volante, o Vasco tem que ter mais um meia para ser reserva, o Vasco tem que contratar pelo menos 3 jogadores prontos para vestir a camisa do Vasco. E aí a cobrança tem que ser feita para a diretoria. Mas não foi pelo jogo de ontem. Foi pelo um planejamento que está sendo mal feito até aqui, no sentido de o Vasco precisa de reforços. Ponto. A minha raiva volta, cara, porque é de verdade, gente. Tinha um a gente tempo gosta. que eu não vi ele assim. Cara, a gente gosta Não, é de só o futebol. começo. Sério, cara, a gente gosta tanto de futebol, a gente se dedica, jogou. a gente assiste, paga. Tem muita gente que pagou, por exemplo, a galera de Uberlândia foi lá. Acho que eu tinha 40 anos que o Vasco não jogava lá. Aí você vê o espetáculo que é o jogo, é uma vergonha. É uma vergonha, a desvalorização do nosso produto. Quando você tem um gramado ruim, quando você tem uma arbitragem ruim, você tá cagando pra quem consome o produto. É só isso. Isso me deixa chateado. Você... Chat, pelo amor de Deus, meu querido. Vamos querer jogar bola, você tá no Vasco da Gama, cara. De verdade, você tá no Vasco da Gama. Eu não sei se você não consegue entender onde você tá, mas assim, você fez 5, 6 jogos aqui, a gente falou bem de você no início do Campeonato Brasileiro, quando você vestiu a camisa do Vasco da Gama, lá no ano passado. Foi importante com o Paulinho, com o Zé Gabriel, mas tem 15 jogos que você não joga bola, cara. E aí eu não tenho que cobrar só o Praxedes, não. Eu tenho que cobrar quem pediu a renovação dele, eu tenho que cobrar quem foi lá no Red Bull Bragantino para negociar a própria renovação com o Praxedes, porque o Praxedes, pelo menos o que ele tá mostrando, ele não tem nível para vestir a camisa do Vasco da Gama. É uma vergonha, o jogo ontem dele foi vergonhoso. E eu digo isso de forma triste, porque eu não gosto de falar assim de atleta não. Mas meu filho, vamos acordar, você tá no Vasco.